Oi, gente, tudo bem? Na nossa aula de língua portuguesa hoje, a gente vai fazer uma análise e uma reflexão sobre a língua. Como já havíamos falado antes, né? Esse questionamento, ó, escrevo como se fala, retorna agora. Então, o que a gente vai fazer nesse primeiro exercício? Aqui nesse primeiro exercício, nós vamos fazer juntos, porque vai ter cantoria. A gente vai escutar uma música algumas vezes. Talvez uma vez seja o suficiente, porque eu acho que é uma música bem conhecida de vocês. E aí, de ouvido, nós vamos escrever a letra da música, só uma parte dela, tá bom? Isso nós vamos fazer juntos, tá? Porque a gente vai pensar, eu escrevo como se fala, eu vou escutar a música, eu vou escrever a música como ela é falada, a gente vai prestar atenção no modo como os cantores falam a letra da música para a gente escrever. O próximo exercício tem aqui um menininho que está escrevendo uma musiquinha que ele conhece, uma musiquinha, essas cantigas populares, e vocês vão ver que ele errou algumas coisas. E vocês vão observar esses erros, porque são erros da transcrição da fala. É isso que a gente está falando. Eu escrevo como se fala, ele escreveu como se fala. É correto isso? Então vocês vão marcar aqui onde ele escreveu como se fala, ok? E aí, essa parte aqui, esse exercício, eu também vou fazer junto com vocês ao vivo, porque é um ditado. Eu vou ditar também uma cantiga popular, e eu quero ver se vocês vão saber escrever corretamente ou vão escrever como eu falei apenas. Entenderam? Tá bom? O próximo exercício está pedindo para a gente fazer o que se pede em cada grupo de palavras. Nesse grupo de palavras aqui, a gente está falando de fala. Na fala, às vezes a gente acrescenta uma letra a mais. Olha aqui, era uma vez, tem uma letra a mais aqui. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão eliminar. Como? Vão marcar um xizinho em cima da letra que tem a mais e vão escrever a palavra correta aqui embaixo. Mas, tia, não tem uma linha para escrever. Não, não tem mesmo. E não precisaria escrever. Contudo, muitos alunos perguntam assim para mim, professora, como é que a gente faz para escrever melhor? E eu sempre falo, seja leitor. Leia. Ler é importante. Quem lê, escreve bem, certo? Então, quem lê tem vocabulário, né? E quem escreve também. Então, são duas coisas que a gente precisa fazer para a gente escrever melhor. Ler, seja gibi, mangá, livro, revista, leia o que você gostar. O importante é ler. E outra forma da gente aprender a escrever melhor é escrever as palavras, porque a escrita fixa na nossa cabeça a grafia correta. Então você vai. É vez, a palavra é vez. Então eu vou escrever aqui: V-E-Z. Para cada palavra eu vou marcar a letra que está intrusa e vou escrever a palavra correta. Combinado? Depois eu tenho esse outro aqui, esse outro grupo de palavras, que a gente também na fala acaba às vezes tirando uma letra. Então eu falo para vocês, sentem nas suas cadeiras. Senta na cadeira. Cadeira. Pega a caixa. Caixa. Tá faltando uma letra aqui em cada palavra. Então vocês também vão olhar e vão reescrever essas palavras colocando a letra correta que está faltando. E nesse outro aqui tem uma letra que está errada. Isso a gente também faz na fala. Olha a palavra família. A minha família é muito grande. Parece que é com LH, mas não é com LH. É com I, família. Quando eu falo muito rápido, tem esse som de LH. O que vocês vão fazer? Vão olhar palavra por palavra, identificar a letra que está errada e corrigir, escrevendo corretamente, ok? Aqui no exercício 4, vocês vão encontrar 5 expressões e pintá-las da mesma cor. Como assim, professora? Pinte da mesma cor, pinte com a mesma cor as palavras que formam algumas expressões da nossa língua. Aqui nessas cartelas tem 5 expressões que nós usamos na língua portuguesa. Por exemplo, uma das expressões que eu vou dar de presente para vocês é a expressão de repente. De repente forma uma expressão que a gente usa bastante. Então, eu vou pintar da mesma cor as expressões iguais. Vou pintar, por exemplo, de vermelho. De vermelho e repente de vermelho. Aí eu tenho aqui, olha, eu achei as expressões, eu vou escrever uma frase utilizando cada uma das expressões. São 5 expressões, são 5 espaços para fazer 5 frases diferentes. Achei a primeira, de repente, já vou fazer a frase com de repente.
Então, vou fazer uma frase. Lembra? A frase começa com letra maiúscula, termina com sinal de pontuação adequado, ou ponto de exclamação, ou ponto de interrogação, ou um ponto final. Pode ser com reticências também, se vocês quiserem, certo? Então, para cada expressão encontrada, uma cor diferente. Vocês vão usar 5 cores diferentes. Vão fazer 5 frases para cada expressão, ok? E aí depois vem um texto muito interessante que pergunta assim, ó, a escrita veio após a fala? E o Robip já responde pra gente, sim, primeiro surgiu a linguagem oral e a partir da necessidade de registrar as informações, os sumérios desenvolveram a escrita. Os sumérios é um daqueles povos que viveram lá na Mesopotâmia. A gente vai ver que esse texto aqui é um texto interessante, esse outro aqui, porque eles vão falar justamente do que a gente está estudando um pouquinho em história, ok? Então a gente vai perceber nesses textos que quando os homens deixam de ser nômades e se tornam sedentários, essa necessidade da organização deles vai fazer com que eles precisem de um sistema de anotação, né? E aí essa anotação vai vir como? Vai vir em forma de uma nova forma de comunicação que é a escrita, ok? Se a gente for pensar bem, os homens primitivos, né, eles já tentavam fazer uma forma de comunicação gráfica quando eles pintavam lá os desenhos nas paredes das cavernas. Eles estavam tentando comunicar de outra maneira, não através da linguagem oral, mas sim através, né, do não verbal, né, da escrita, uma escrita pictórica que chamava, né, escrita em forma de desenho, tá bom? Para completar esse texto aqui, vocês vão ver que ele está com lacunas. Essas lacunas são imagens que vocês vão recortar lá da página 255, ok? Tem umas imagens, é só colocar no lugar adequado. Leiam o texto porque é muito interessante. E depois vocês vão fazer uma produção de texto bem curtinha. Primeira produção de texto, você vai escolher uma das informações que você achou interessante num dos textos, ou como surgiram as palavras, ou a escrita e o surgimento do alfabeto, e vão escrever essa curiosidade em forma de você sabia. O você sabia é um questionamento, é uma pergunta, então utilizem o sinal de interrogação. Faz o questionamento e dá uma breve explicada. Olha como é que o Robip fez. Olha o que ele está dizendo para vocês. Você sabia que é possível fazer uma história apenas com onomatopeias? Veja uma delas na próxima página e divirta-se. Depois crie sua própria história e represente-a para a turma. Então, você vai fazer um Você Sabia com uma curiosidade desses textos aqui. Vai escolher a que você gostou mais, a curiosidade mais interessante e vai colocar aqui. E vai dar uma breve explicada sobre essa curiosidade, ok? A segunda produção de texto é fazer uma história, como o Robip está dizendo, uma história apenas com onomatopeias. Professora, o que é onomatopeia? Vamos ver o textinho que tem aqui, ó. Tem aqui um textinho só com onomatopeias. O nome é Mini História. Então, se você vai escrever um texto, você precisa de um título. O título dessa é Mini História. Você vai ver que aqui eu tenho um sinal que indica diálogo, então eu tenho 2 gatinhos conversando. Um gatinho fala miau, miau, o outro responde miau, 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 miau. Zum, zaz, smack. Olha essa história, a gente terminou com o smack. A gente sabe que a onomatopeia do smack é a onomatopeia do beijinho, ok? Então, os gatinhos aqui, olha, eles acabaram trocando um beijinho, certo? Vocês vão escrever no espaço aqui embaixo uma história também utilizando apenas onomatopeias. E aí vocês podem usar onomatopeias que vocês quiserem. Vocês podem criar um diálogo entre 2 moscas, entre 2 abelhas, entre 2 vaquinhas, entre 2 cachorros. Ih, tem tantos tipos de onomatopeias, tá bom? Pode ser também pessoas só trocando onomatopeias. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês aqui. Então, a gente tem um quadro aqui, vocês estão vendo, que está explicando o que é uma onomatopeia e traz algumas onomatopeias. Então, onomatopeias são palavras que representam os sons. Então, uma porta bate numa história, eu vou fazer o barulho dessa porta, blam, a porta batendo. Quem está acostumado a ler gibi, está acostumado com onomatopeias. A Mônica, quando pega o coelhinho dela e bate no Cebolinha, faz pou. Eu sei que foi uma pancada forte, certo? E é o som do coelhinho batendo na cabeça dele. Tem muitos tipos de onomatopeias. Então eu tenho aqui, por exemplo, ó, o som do espirro, atim, o som da tosse, coffee, o gato que nós vimos lá. Tem várias aqui. Você pode utilizar essas e outras que vocês conhecerem, tá bom? É isso, pessoal.
a nossa aula fica por aqui. Façam a história de vocês, bem legal, tá bom? E aí lá na nossa aula ao vivo, a gente, cada um vai ler a sua, tá bom? Um beijinho.